Fala aí galera, beleza? Eu sou o Felipe e nesse vídeo, galera, eu vou fazer a review do episódio 16 da 11ª temporada de Supernatural. Esse episódio tem a aparição especial de um personagem amado por todos os fãs. Então, bora lá! Esse episódio começou com uma mulher, né? Ela estava reformando a casa dela. Porém, ela ouviu um barulho. Ela subiu no segundo andar e a filha dela estava gritando. Aí ela perguntou, né, pra filha, o que aconteceu? O que aconteceu? A filha falou que ouviu passos, tá ligado? E a mãe, ela falou que não era nada, que era um pesadelo. E a mãe saiu. Quando ela saiu, as luzes do quarto da menina se apagaram. A menina se escondeu debaixo da cama e a criatura pegou pelo pé dela, cara. Um trauma de infância de qualquer pessoa, sabe? Uma desgraça de um bicho pegar no pé. Quando eu era criança, eu não colocava meu pé pra fora da cama nem fudendo, mano. Sabe? Mas então é isso aí. Aí a menina ficou em coma naquela idade, tá ligado? Nossa, velho, que tenso. E o Sam e o Dean, eles foram investigar. Nisso, né, ele pediu a permissão para a mulher, para vasculhar a casa, ver o que tá acontecendo. Então, o Sam e o Dean vão investigar a casa, mas aí a vizinha interrompe eles e fala, né, que há alguns anos atrás, 2 agentes do FBI apareceram para investigar essa casa novamente. E o Sam e o Dean raciocinaram e pensaram, ué, será que foi o Bob e o Rufus? E na cena seguinte apareceu o Bob e o Rufus investigando essa casa há alguns anos atrás, sabe? Para mostrar o que aconteceu alguns anos atrás com o Bob e o Rufus nesse caminho aí para investigar essa casa. Nisso, o Sam e o Dean já tinham interrogado a mulher, né, a dona da casa. Ela já tinha falado que as luzes piscaram e que estava frio. Então o Dean falou, óbvio que é um fantasma, é óbvio, pro Sam. E o Sam ficou, não, Dean, tá muito fácil isso, não pode ser um fantasma. Aí o Sam ficou se questionando, mas o Dean afirmou. Na próxima cena apareceu o Bob e o Rufus discutindo isso. O Bob dizia que ele afirmava que era um fantasma, mas o Rufus se questionava e falava que poderia ser um Baku, que é uma criatura que eu não me lembro se apareceu em Supernatural, eu não sei o que é esse Baku. Mas é isso aí. Então, tipo, no decorrer do episódio, foi assim, cada ação que o Sam e o Dean fazia pra descobrir que criatura que era, pra tentar matar essa criatura, o Bob e o Rufus fizeram exatamente a mesma coisa há muitos anos atrás. Então foi basicamente isso o episódio. Então, né, o Sam e o Dean investigaram e descobriram que há muitos anos atrás 2 pessoas morreram naquela casa que estava sendo assombrada. E na cena seguinte, o Bob e o Rufus estavam pesquisando e descobriram que 2 pessoas haviam morrido há muito tempo atrás naquela casa. E tipo, foi mais ou menos assim. Tudo que o Sam e o Dean fazia, há muito tempo o Bob e o Rufus fizeram. Isso foi incrível a sacada desse episódio. Foi muito bom, sabe? Foi muito diferenciado. Por isso que eu gostei muito desse episódio. E nisso, o Sam e o Dean foram no cemitério, né, pra cavar e queimar o corpo dessas 2 pessoas que haviam morrido há muito tempo atrás nessa casa. E também o Bob e o Rufus fizeram isso há muito tempo atrás. Então, quando o Sam e o Dean abriram os 2 caixões, eles viram que só tinha cinzas, o que significava que o Bob e o Rufus já queimaram aquele corpo. E na cena seguinte apareceu o Bob e o Rufus queimando aquele corpo. O Sam e o Dean percebeu que não foi o suficiente queimar o corpo das 2 pessoas. Então eles foram pesquisar e descobriu que poderia ser uma criatura chamada Devorador de Almas. E na cena seguinte apareceu o Bob e o Rufus descobrindo que essa criatura poderia ser um devorador de almas. Sim, e qual foi a escolha de Rufus e Bob para tentar acabar de vez com essa criatura? Não foi acabar, mas foi aprisionar. O Bob e o Rufus, há muitos anos atrás, descobriram um sigilo que é capaz de prender essa criatura na dimensão
que ela própria criou, porque essa criatura ela cria uma dimensão alternativa onde ela leva as almas das pessoas, sabe? Por isso que as pessoas ficam em coma. As pessoas ficam em coma, né, lá no episódio, porque a alma delas é levada para esse mundo alternativo. Então, o Bob e o Rufus descobriram um sigilo que poderia aprisionar essa criatura no próprio mundo alternativo dela, porém, o Sam e o Dean descobriram um sigilo que poderia acabar de vez com essa criatura. Aí eles teriam, né, que usar esse sigilo na Casa Assombrada. Porém, um deles teria que ir para a realidade alternativa daquela criatura para fazer o sigilo, enquanto um ficava na realidade deles para fazer o sigilo. Então teria que ter o sigilo na realidade alternativa e na realidade deles, sabe? Para poder acabar com essa criatura. Então eles fizeram o Jockey-Pô e decidiram que o Dean iria para a realidade alternativa. Então o Dean conseguiu ser pego pela criatura, foi para a realidade alternativa e fez o sigilo. Nisso, o Sam ele fez o sigilo na casa, na realidade real deles, e eles conseguiram acabar com a criatura. E o Bob, né, e o Rufus, eles necessariamente não precisavam ir na realidade alternativa da criatura, porém, o Bob foi pego e ele foi para a realidade alternativa. Então, né, o Rufus ele demorou muito para poder fazer o sigilo, né? Porque o sigilo deles era só pegar uma parede da casa assombrada e desenhar lá. Mas aí o Bob foi pego pela criatura, foi na outra realidade. Quando o Rufus terminou de desenhar o sigilo, o Bob voltou. E a criatura foi aprisionada para sempre até alguém, né, desfazer esse sigilo. Isso foi o que aconteceu pro Sam e o Dean descobrir esse caso. Porque a mulher estava reformando a casa dela e sem querer ela desfez o sigilo, libertando a criatura. E foi isso. Uma coisa que é bom ressaltar nesse episódio é que quando o Dean estava na realidade alternativa daquela criatura, ele viu a alma do Bob, mas ele ficou se questionando se poderia ser a criatura brincando com a mente dele. Mas sei lá, sabe? Não sei. Porque ele viu, né, o Sam morto e ele sabia que aquilo era a cabeça dele, né? Que a criatura estava brincando com a cabeça dele. Mas quando ele viu o Bob na realidade alternativa, ele ficou meio... Caraca, o que é aquilo? Sabe? Bom, galera, esse episódio é meio abstrato, sabe? É complicado a pessoa assistir meu vídeo aí e não ter assistido o episódio, porque aí não vai entender, sabe? Então, mas eu acho, né? É certeza minha que 100% das pessoas aí que estão vendo meu vídeo já viram o episódio. Mas isso aqui é uma review, um resumo do que aconteceu no episódio. Então vocês estão entendendo, né? Comenta aí embaixo se não estão entendendo, por favor. Fala aí que eu vou melhorar, beleza? Nos vídeos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo novo, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Falou!